Muitas pessoas provavelmente já pegaram um punhado de nozes como um lanche rápido, confiantes em sua escolha consciente pela saúde, mas depois se perguntaram se algumas delas poderiam trazer mais consequências negativas do que efeitos positivos. Este material de hoje mergulha o leitor no multifacetado mundo das oleaginosas para descobrir quais delas podem melhorar drasticamente a saúde, otimizando a atividade cardíaca, as funções cognitivas e até potencialmente aumentando a longevidade. Enquanto outras podem esconder perigos sutis, dos quais talvez ninguém sequer suspeitava. Conhecer as 4 nozes que vale a pena consumir e as 4 que devem ser evitadas pode ser um passo fundamental para melhorar significativamente o bem-estar diário. 1. Amêndoas. Fonte de saúde para o coração. Qualquer pessoa que já tenha passeado pela seção de lanches de um supermercado provavelmente se deparou com amêndoas em uma variedade impressionante de formas: cruas, torradas, fatiadas, salgadas, transformadas em manteiga cremosa de amêndoas ou até mesmo processadas em um suave leite vegetal. Esta minúscula noz em forma de gota conquistou o status de elemento-chave na dieta não por acaso. Ela é um verdadeiro tesouro de nutrientes, especialmente valiosa para a geração mais velha que busca manter a vitalidade e a atividade por muitos anos. O que confere às amêndoas o status de superalimento excepcional? Uma de suas principais virtudes é a capacidade única de influenciar beneficamente o sistema cardiovascular, um problema relevante para uma parte significativa da população com o passar do tempo. As amêndoas são ricas em gorduras monoinsaturadas, frequentemente chamadas de gorduras boas, que exercem um efeito benéfico no perfil lipídico do sangue. Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis de LDL, lipoproteínas de baixa densidade, o colesterol ruim que pode contribuir para a formação de placas ateroscleróticas nas artérias, ao mesmo tempo em que aumentam os níveis de HDL, lipoproteínas de alta densidade, o colesterol bom que atua como protetor natural contra doenças cardíacas. Se um profissional de saúde já chamou a atenção para os níveis de colesterol ou incentivou a cuidar melhor do coração, um punhado diário de amêndoas, cerca de 23 nozes, aproximadamente 28 gramas, pode ser um passo agradável e acessível para um coração mais saudável. No entanto, as amêndoas não esgotam suas propriedades benéficas exclusivamente em sua composição lipídica. Elas também são uma rica fonte de magnésio, um mineral que frequentemente permanece subestimado, mas que é vital para a manutenção da saúde e do bem-estar geral. O magnésio desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial, no suporte da função nervosa e na garantia do funcionamento ideal do tecido muscular, incluindo o importante órgão cardíaco. Muitos idosos experimentam uma deficiência oculta de magnésio, muitas vezes sem saber, o que pode se manifestar na forma de hipertensão arterial, espasmos musculares dolorosos ou até arritmia. Adicionando um punhado de amêndoas à sua dieta diária, talvez polvilhando-as sobre iogurte, misturando-as em um smoothie ou desfrutando-as puras, a pessoa garante ao seu corpo uma fonte natural de magnésio para que esses sistemas funcionem sem falhas. E isso não é tudo. As amêndoas são benéficas para a pele devido ao seu significativo teor de vitamina E, um antioxidante eficaz que combate ativamente o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, causado pelos radicais livres, acelera os processos de envelhecimento e se manifesta na forma de pequenas rugas, dobras na pele e perda do brilho natural. A vitamina E atua como uma barreira protetora, neutralizando essas moléculas destrutivas, contribuindo para a redução da formação de rugas, a manutenção do nível ideal de hidratação da pele e até mesmo proporcionando proteção parcial contra a radiação ultravioleta do sol. Se alguém procura uma maneira natural e alimentar de manter a pele fresca e jovem, as amêndoas podem ser uma aliada confiável. No entanto, como acontece com todas as coisas boas, a moderação é fundamental. As amêndoas são calóricas, contendo cerca de 160 a 170 calorias por 28 gramas. Portanto, o consumo excessivo pode afetar negativamente o peso corporal. Recomenda-se manter uma porção de 23 nozes para obter o máximo benefício, evitando o excesso. Uma observação importante: se alguém se sente atraído por diversas opções aromatizadas, como amêndoas com chocolate, torradas com mel ou cobertas com iogurte, deve-se ter em mente que açúcares e gorduras adicionais podem transformar um lanche inicialmente saudável em um deleite altamente calórico, aproximando-se de uma sobremesa em suas características. E para pessoas com alergia a nozes, as amêndoas são contraindicadas, por isso é recomendável consultar um profissional de saúde em caso de dúvida. Em conclusão, as amêndoas são uma verdadeira usina nutricional, fornecendo gorduras saudáveis para o coração, minerais essenciais e antioxidantes benéficos para a pele, em uma forma compacta e apetitosa. Apenas um punhado por dia pode melhorar significativamente o bem-estar geral. E se as amêndoas são um aliado confiável para o coração, a próxima noz pode ser uma campeã excepcional para o cérebro. 2 nozes.
Um milagre para o cérebro. Imagine, quando alguém quebra uma noz, depara-se com um fruto enrugado e bilobado, que lembra surpreendentemente o cérebro humano. Como se a própria natureza tivesse deixado uma pista inequívoca, e a ciência moderna confirmou convincentemente essa observação. As nozes estão entre os produtos mais notáveis que contribuem para a manutenção da saúde cognitiva. Independentemente de alguém buscar melhorar as funções mnemônicas, fortalecer a atividade cerebral a longo prazo ou prevenir declínio cognitivo relacionado à idade, as nozes ocupam merecidamente um lugar de honra na lista de compras. O que as diferencia? Tudo começa com um impressionante teor de ácidos graxos ômega 3, em particular o ácido alfa-linolênico, ALA, uma forma vegetal de ômega 3, rara entre as oleaginosas. Os ômega 3 são amplamente conhecidos por suas poderosas propriedades anti-inflamatórias, e os processos inflamatórios atuam como um destruidor oculto no corpo, especialmente no contexto da atividade cerebral. A inflamação crônica serve como catalisador para o declínio da memória, a redução das capacidades cognitivas e até o desenvolvimento de patologias neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Incluindo nozes em sua dieta, a pessoa fornece ao seu cérebro uma proteção natural contra esses efeitos destrutivos. Mas isso é apenas o começo. As nozes também são abundantes em antioxidantes, incluindo polifenóis e vitamina E, que protegem eficazmente as células cerebrais do estresse oxidativo prejudicial. Pesquisas confirmam isso. O consumo regular de nozes pode melhorar as funções mnemônicas, aumentar a velocidade de processamento de informações e apoiar a produtividade cognitiva geral, o que as torna uma escolha ideal para quem busca manter a clareza mental até a velhice. Além da saúde cerebral, as nozes oferecem benefícios inesperados para a manutenção do equilíbrio metabólico. Pesquisas recentes demonstram que elas podem aumentar a sensibilidade à insulina, um fator fundamental na regulação do nível glicêmico. Isso as torna uma escolha justificada para pessoas que controlam pré-diabetes ou diabetes tipo 2, pois sua combinação única de gorduras saudáveis, fibras alimentares e proteínas contribui para retardar os processos digestivos e prevenir flutuações bruscas nos níveis de glicose no sangue. Uma porção típica, cerca de 14 metades de nozes ou aproximadamente 28 gramas, oferece esses benefícios sem um aumento excessivo na ingestão calórica. Embora, assim como as amêndoas, as nozes sejam altamente calóricas, cerca de 180 a 190 calorias por 28 gramas, o controle do tamanho das porções é uma abordagem sensata. Quanto ao sabor, as nozes podem ter um gosto específico que nem todos apreciarão. Seus taninos naturais conferem uma leva de astringência que alguns consideram desagradável. Se esse sabor não agradar, pode-se tentar torrá-las levemente no forno ou deixá-las de molho em água por algumas horas para suavizar as qualidades gustativas e realçar sua riqueza amanteigada. Atenção especial deve ser dada às condições de armazenamento. O alto teor de óleo nas nozes significa que elas são propensas a rançar se deixadas em condições de alta temperatura e umidade. Para preservar o frescor, recomenda-se armazená-las em um recipiente hermético na geladeira por até vários meses ou no freezer por até um ano. Em essência, as nozes são um verdadeiro superalimento, apoiando de forma abrangente a saúde cerebral, cardiovascular e o equilíbrio metabólico. Inclua-as em sua dieta diária, adicionando-as à aveia, misturando-as em smoothies ou consumindo-as como um lanche independente, e sua mente e corpo agradecerão. 3 pistaches, o herói do controle de peso. Agora, voltemos nossa atenção aos pistaches, essas joias esmeraldas que frequentemente adornam mesas festivas ou acompanham eventos esportivos, onde seu delicioso crocante e doçura suave lhes garantem amor universal. Mas os pistaches não são apenas uma guloseima apetitosa. São uma escolha estrategicamente vantajosa para quem busca manter um peso ideal sem abrir mão do prazer gastronômico. Em comparação com muitas outras nozes, os pistaches são uma opção menos calórica, contendo cerca de 160 calorias por 28 gramas, aproximadamente 49 grãos, o que os torna um lanche ideal para quem controla cuidadosamente o tamanho das porções. Isso não significa que podem ser consumidos descontroladamente, mas oferece um pouco mais de liberdade para satisfazer as preferências gustativas. O que torna os pistaches excepcionalmente eficazes para a regulação do peso? O papel fundamental é atribuído à saciedade, a sensação de plenitude que suprime eficazmente a fome. Os pistaches contêm um trio vitorioso: proteína, fibra alimentar e gorduras saudáveis, que juntos contribuem para conter o consumo excessivo de alimentos. O processo de descascá-los adiciona outro nível de engenhosidade. Ele retarda o processo de consumo, dando ao cérebro tempo suficiente para registrar o sinal de saciedade e impedindo o excesso de comida sem pensar. Estudos até mostram que o estímulo visual das cascas restantes após o descascamento pode aumentar a consciência da quantidade consumida, um truque psicológico pequeno,
mas muito eficaz. Além do controle de peso, os pistaches trazem benefícios significativos para a saúde ocular devido ao seu rico teor de luteína e zeaxantina, poderosos antioxidantes que fornecem proteção contra a degeneração macular relacionada à idade e contribuem para a manutenção da acuidade visual ao longo do tempo. Com o envelhecimento, as delicadas estruturas dos olhos enfrentam ameaças crescentes de fatores como a exposição à luz azul de telas e iluminação artificial, bem como o estresse oxidativo. A luteína e a zeaxantina nos pistaches ajudam a filtrar a luz azul prejudicial e a neutralizar os radicais livres, protegendo a retina e apoiando a saúde ocular a longo prazo. Ao incluir essas nozes verdes crocantes em sua dieta, você não apenas se delicia com um lanche saboroso, mas também fornece aos seus olhos um sistema de defesa natural para manter uma visão nítida e clara até a velhice. Semelhante aos seus irmãos oleaginosos, os pistaches influenciam beneficamente o sistema cardiovascular graças às gorduras monoinsaturadas, que mantêm um equilíbrio ideal de colesterol. Sua cor verde vibrante serve como um indicador visual de seu poder antioxidante, combatendo ativamente processos inflamatórios e o estresse oxidativo em todo o corpo. Uma porção, consistindo de aproximadamente 49 pistaches, se encaixa perfeitamente no conceito de uma dieta equilibrada. No entanto, se forem adquiridas opções já descascadas ou aromatizadas, por exemplo, com sal e pimenta ou pimenta chile, deve-se monitorar cuidadosamente o teor de sódio ou açúcar adicionado, que podem se infiltrar discretamente na composição do produto. Para preservar o frescor, recomenda-se armazená-los em local fresco e seco, e pessoas propensas a reações alérgicas devem garantir sua segurança para si ou para seus entes queridos. Os pistaches representam uma escolha deliciosa e prática, ideal para um lanche mais consciente, ao mesmo tempo em que nutrem o corpo por dentro. Eles são versáteis. Combine-os com um punhado de frutas frescas, uma colher de iogurte grego com baixo teor de açúcar ou até mesmo uma pitada de chocolate amargo, e você criará um deleite equilibrado e agradável que apoia tanto os objetivos de controle de peso quanto a saúde ocular. 4 castanhas do Pará, poderoso suporte para a tireoide. Agora, vamos mudar o foco para uma noz menos conhecida, mas surpreendentemente poderosa, que exerce um forte impacto em um aspecto muito específico da saúde, a saúde da tireoide. As castanhas do Pará, frequentemente ofuscadas por opções mais populares como amêndoas ou castanhas de caju, merecem atenção especial devido ao seu perfil nutricional incomparável. Essas grandes nozes em forma de meia-lua podem não adornar todos os pratos de lanche, mas quando se trata de apoiar a tireoide e fortalecer o sistema imunológico, elas se destacam. Sua arma secreta é o selênio, um oligoelemento essencial que desempenha um papel principal na função da tireoide. A tireoide, uma pequena glândula em forma de borboleta no pescoço, atua como principal regulador do metabolismo, produção de energia, estabilidade do humor e inúmeros outros processos corporais. Com a idade, manter seu funcionamento ideal torna-se cada vez mais vital, e o selênio é um jogador-chave nesta missão. O selênio apoia a tireoide facilitando a produção e conversão de hormônios tireoidianos, como T3 e T4, que controlam tudo, desde a eficiência com que as calorias são queimadas até o bom funcionamento do cérebro. Mesmo uma leve deficiência desse mineral pode desequilibrar, retardando o metabolismo, esgotando a energia ou até mesmo afetando o humor e a clareza cognitiva. Além dos benefícios para a tireoide, o selênio atua como um poderoso antioxidante, unindo-se à vitamina E e outros compostos nas castanhas do Pará para combater o estresse oxidativo e a inflamação, dois culpados do envelhecimento e de condições crônicas como doenças cardíacas ou diabetes. Além disso, o selênio fortalece o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de combater infecções e se recuperar de doenças de forma mais eficaz, um benefício que é especialmente valioso, pois a imunidade diminui naturalmente com a idade. O que torna as castanhas do Pará verdadeiramente únicas é seu extraordinário poder de selênio. Ao contrário de outras nozes, onde um punhado abundante constitui uma porção, essas nozes contêm tanto selênio que apenas uma ou duas, sim, apenas uma ou duas por dia, podem satisfazer a necessidade diária, aproximadamente 55 microgramas para adultos. Essa eficácia é tanto uma bênção quanto uma advertência. O consumo excessivo de castanhas do Pará pode levar a níveis tóxicos de selênio, uma condição conhecida como selenose, que pode se manifestar como unhas e cabelos quebradiços, distúrbios gastrointestinais ou, em casos graves, distúrbios neurológicos. A moderação, portanto, não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade. Pense nas castanhas do Pará não como um lanche casual, mas sim como um suplemento alimentar direcionado, uma pequena, mas poderosa adição à dieta. Se sua textura levemente terrosa e seca não for a favorita, existem maneiras inteligentes de apreciá-la sem o risco de exagerar.
Experimente picar uma castanha do Pará e adicioná-la a uma mistura de amêndoas, nozes ou sementes de girassol para uma crocância variada. Alternativamente, misture-a em um smoothie com espinafre, banana ou polvilhar sobre um prato de aveia ou iogurte em combinação com frutas frescas, como maçãs fatiadas ou mirtilos. Essa abordagem permite aproveitar seus benefícios para o suporte da tireoide e o fortalecimento da imunidade, controlando o consumo. As castanhas do Pará são a confirmação do ditado de que o bom vem em pequenas embalagens. Quando usadas com sabedoria, são uma usina nutricional para a longevidade e a vitalidade. Tendo explorado algumas excelentes opções de nozes, vamos passar para uma narrativa mais cautelosa. Nem todas as nozes são igualmente benéficas, e algumas podem exigir uma segunda olhada, especialmente para idosos que buscam otimizar sua saúde. Embora as nozes sejam frequentemente elogiadas como superalimentos ricos em nutrientes, abundantes em gorduras saudáveis, proteínas e micronutrientes vitais, algumas variedades apresentam desvantagens que podem minar os objetivos de saúde. Seja pelo excesso de calorias, riscos de alergia ou aditivos ocultos, algumas nozes são melhor consumidas com moderação ou evitadas completamente. Vamos examinar 4 tipos que podem apresentar desafios, começando com uma opção enganosamente decadente. 1. Castanhas de macadâmia, uma armadilha calórica. As castanhas de macadâmia frequentemente evocam imagens de indulgência. Pense em biscoitos de chocolate branco com macadâmia, misturas requintadas para lanches ou um punhado de nozes amanteigadas e torradas. Sua textura rica e cremosa e doçura sutil as tornam um favorito de destaque. Mas esse luxo tem seu preço, especialmente se alguém está cuidando da cintura ou priorizando a saúde do coração. O principal problema com as castanhas de macadâmia é seu impressionante teor de calorias e gordura. Uma porção, cerca de 10 a 12 nozes, aproximadamente 28 gramas, contém mais de 200 calorias e 21 gramas de gordura, o que é mais do que a maioria das outras nozes. Embora a maior parte dessa gordura seja monoinsaturada e saudável para o coração, a própria densidade torna alarmantemente fácil acumular calorias sem sentir saciedade. Compare isso com pistaches ou amêndoas, que oferecem maior volume por caloria, e a diferença se torna óbvia. O problema é agravado por sua natureza irresistível. Ao contrário de nozes mais duras que exigem mastigação cuidadosa, a qualidade macia e que derrete na boca da macadâmia pode fazer com que se coma muito mais do que o planejado. Antes que se perceba, um lanche rápido se transforma em centenas de calorias extras, frustrando os esforços de controle de peso. As preparações comerciais apenas agravam o problema. Macadâmias torradas com mel, salgadas ou com chocolate contêm açúcar, sódio e gorduras saturadas, transformando uma escolha potencialmente saudável em um campo minado dietético. Para idosos que controlam os níveis de colesterol, pressão arterial ou açúcar no sangue, esses aditivos podem inclinar a balança na direção errada. Isso não significa que a macadâmia seja totalmente proibida. Moderação e estratégia são fundamentais. Não é possível traduzir. Não é possível traduzir. O texto fornecido para a continuação é uma repetição de uma sessão já traduzida, sobre pistaches. Por favor, forneça o conteúdo novo e não traduzido para que eu possa continuar. Não é possível traduzir. O texto fornecido para a continuação é uma repetição de uma sessão já traduzida, sobre pistaches. Para evitar repetições, prosseguirei com a próxima sessão única do texto original, que aborda as castanhas de caju. 2 castanas de caju, perigos ocultos. As castanhas de caju, com sua forma característica de meia-lua e textura suave e amanteigada, são as favoritas de muitos, frequentemente usadas em queijos veganos, smoothies e como um lanche por si só. Elas parecem inofensivas, até benéficas, mas para algumas pessoas, as castanhas de caju podem esconder perigos inesperados, especialmente em relação a alergias e potenciais problemas digestivos. Ao contrário de outras nozes, as castanhas de caju contêm urushiol, o mesmo composto encontrado na erva venenosa e no carvalho venenoso. Embora as castanhas de caju cruas vendidas em lojas sejam geralmente processadas a vapor para remover o urushiol e torná-las seguras para consumo, sempre existe um pequeno risco de exposição residual, especialmente se as castanhas de caju não foram processadas adequadamente. Para pessoas com sensibilidade ao urushiol, isso pode causar reações cutâneas, ou em casos raros, sintomas alérgicos mais graves. Um problema mais comum é a alergia a castanhas de caju, que tende a ser mais grave do que as alergias a outras nozes. Os sintomas podem variar de leves, urticária, inchaço, a graves, anafilaxia, tornando-as uma preocupação séria para pessoas com alergia conhecida a nozes. Além das alergias, as castanhas de caju também podem apresentar problemas digestivos devido ao seu alto teor de FODMAP,
oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. FODMAPS são um tipo de carboidrato que pode causar inchaço, gases e desconforto em pessoas com síndrome do intestino irritável, SI, ou outros problemas digestivos. Embora as castanhas de caju contenham nutrientes benéficos, como magnésio e zinco, seu impacto potencial na digestão pode superar os benefícios para algumas pessoas. Se alguém experimentar problemas digestivos inexplicáveis após consumir castanhas de caju, pode valer a pena considerar sua exclusão da dieta e consultar um profissional de saúde. Além disso, assim como as castanhas de macadâmia, as castanhas de caju são relativamente calóricas, contendo cerca de 160 calorias por 28 gramas, e são fáceis de comer em excesso devido à sua textura macia e sabor agradável. Isso torna o controle das porções importante para quem está controlando o peso. No geral, embora as castanhas de caju possam ser saborosas e nutritivas para muitos, seus potenciais riscos de alergia e problemas digestivos para pessoas sensíveis significam que devem ser consumidas com cautela ou evitadas completamente. 3. Amendoim. Não é bem uma noz e problemas potenciais. O amendoim, apesar do nome, tecnicamente não é uma noz, mas sim uma leguminosa, o que o coloca na mesma categoria de feijões e lentilhas. No entanto, devido ao seu uso culinário e perfil nutricional, ele é frequentemente agrupado com as nozes. O amendoim é um alimento básico em muitas culturas, amado por sua versatilidade, acessibilidade e sabor delicioso. Mas, assim como as castanhas de caju, o amendoim vem com desafios significativos que o tornam uma escolha menos ideal para algumas pessoas, especialmente idosos. A preocupação mais séria é sua notória alergenicidade. A alergia ao amendoim é uma das alergias alimentares mais comuns e potencialmente perigosas, causando reações que podem variar de leves, urticária, coceira, a fatais, anafilaxia. Para pessoas com alergia ao amendoim, mesmo quantidades mínimas podem ser perigosas, tornando uma noz a ser completamente evitada. Além das alergias, o amendoim também pode conter aflatoxinas, compostos tóxicos produzidos por certas espécies de fungos, Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus, que podem crescer no amendoim sob certas condições. As aflatoxinas são conhecidas por serem carcinogênicas e podem causar danos ao fígado e outros problemas de saúde com exposição prolongada. Embora regulamentações rigorosas e métodos de processamento reduzam o risco de aflatoxinas em amendoins comercialmente vendidos, ainda é uma preocupação potencial, especialmente em amendoins armazenados em condições inadequadas ou em produtos de amendoim produzidos em regiões com controle de qualidade menos rigoroso. Para idosos, cujo sistema imunológico pode estar enfraquecido e o fígado mais vulnerável, esse risco, embora pequeno, é um fator a ser considerado. Além disso, o amendoim contém lectinas, um tipo de proteína que pode se ligar ao revestimento intestinal e potencialmente causar problemas digestivos ou inflamação em pessoas sensíveis. Embora a pesquisa sobre lectinas esteja em andamento, algumas pessoas relatam melhora na digestão e no bem-estar geral após a exclusão de alimentos ricos em lectinas, como o amendoim. Finalmente, muitos produtos de amendoim, como manteiga de amendoim, lanches de amendoim e doces, frequentemente contêm grandes quantidades de açúcar adicionado, sal e gorduras não saudáveis. Esses aditivos podem anular quaisquer benefícios potenciais do amendoim para a saúde e contribuir para o ganho de peso, aumento da pressão arterial e outros problemas de saúde. Se você ainda optar por consumir amendoim, escolha amendoim sem sal, não torrado em sua forma mais natural e sempre verifique os rótulos para aditivos ocultos. No geral, embora o amendoim seja uma fonte acessível de proteína e nutrientes, seu alto potencial de alergia, o risco de aflatoxinas e a presença frequente de aditivos não saudáveis o tornam uma noz a ser consumida com cautela, se for o caso. 4. Pinhões. Calorias ocultas e boca de pinho. Os pinhões, com seu sabor delicado e amanteigado e versatilidade, são um ingrediente favorito em pestos, saladas e assados. Eles parecem inofensivos, até benéficos, mas para algumas pessoas, os pinhões podem esconder problemas inesperados, especialmente em relação ao seu alto teor calórico e a um fenômeno único conhecido como boca de pinho. Os pinhões, embora ricos em gorduras saudáveis, proteínas e micronutrientes, estão entre as nozes mais calóricas. Uma porção, cerca de 28 gramas, contém aproximadamente 190 a 200 calorias, o que os torna comparáveis às castanhas de macadâmia em densidade energética. Devido ao seu pequeno tamanho e sabor agradável, é muito fácil comer pinhões em excesso, especialmente quando usados como ingrediente em pratos. Algumas pitadas em uma salada ou pesto podem adicionar discretamente uma quantidade significativa de calorias, o que pode minar os esforços de controle de peso, especialmente para idosos,
cujo metabolismo diminui. No entanto, um problema mais único e desagradável associado aos pinhões é o fenômeno conhecido como boca de pinho ou síndrome do pinhão. Esta condição é caracterizada por um sabor amargo e metálico na boca, que pode aparecer 12 a 48 horas após o consumo de pinhões e durar de alguns dias a 2 semanas. A causa exata da boca de pinho não é totalmente compreendida, mas acredita-se que esteja relacionada a certos tipos de pinhões, especialmente da China, que contêm ácidos graxos específicos que perturbam as papilas gustativas. Embora a boca de pinho não seja perigosa, pode ser extremamente desagradável e afetar o sabor de todos os outros alimentos, tornando-os amargos ou insípidos. Para idosos, que podem ser mais sensíveis a mudanças no paladar ou já experimentam problemas de apetite, isso pode ser particularmente problemático. Além disso, como todas as nozes, os pinhões podem causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Embora as alergias a pinhões sejam menos comuns do que amendoim ou castanhas de caju, elas ainda podem causar sintomas que variam de leves a graves. Portanto, se alguém tiver uma alergia conhecida a nozes, deve-se ter cautela. No geral, embora os pinhões possam ser uma adição saborosa à dieta, seu alto teor calórico e o risco potencial de boca de pinho os tornam uma noz a ser consumida com cautela e em quantidades moderadas, especialmente para aqueles que são sensíveis a mudanças no paladar ou estão controlando a ingestão de calorias. Conclusão: escolhas conscientes para uma saúde melhor. Em conclusão, o mundo das nozes é rico e diversificado, oferecendo uma infinidade de opções, cada uma com seu conjunto único de benefícios e potenciais desvantagens. Desde as amêndoas saudáveis para o coração e as nozes que estimulam o cérebro, até os pistaches que auxiliam no controle de peso e as castanhas do Pará que apoiam a tireoide, há muitas razões para incluir essas potências nutricionais em sua dieta diária. No entanto, é importante abordar seu consumo com consciência e compreensão. Castanhas de macadâmia, castanhas de caju, amendoim e pinhões, embora não desprovidos de seus méritos, carregam riscos ocultos, como alto teor calórico, potenciais alérgenos, aflatoxinas ou até mesmo a desagradável boca de pinho. Para idosos que buscam otimizar sua saúde e bem-estar, saber quais nozes escolher e quais evitar é um passo fundamental. Lembre-se sempre do controle das porções, escolha opções sem sal e não torradas sempre que possível e ouça seu corpo. Se você tiver alguma preocupação com alergias ou problemas digestivos, consulte sempre um profissional de saúde. Em última análise, fazer escolhas conscientes sobre as nozes pode ser uma maneira simples, mas poderosa, de melhorar a saúde do coração, do cérebro, da digestão e do bem-estar geral, abrindo caminho para uma vida mais saudável e vibrante. Que combinam crocância, sabor e benefícios para a saúde em uma embalagem conveniente. São também versáteis. Combine-os com um punhado de frutas vermelhas frescas, uma colher de iogurte grego com baixo teor de açúcar ou até mesmo uma pitada de chocolate amargo, e você criará um petisco equilibrado e delicioso que apoia tanto os objetivos de controle de peso quanto a saúde ocular. 4 castanhas do Pará, poderoso suporte para a tireoide. Agora, vamos mudar nossa atenção para uma castanha menos conhecida, mas surpreendentemente potente, que oferece um impacto forte e direcionado a um aspecto muito específico da saúde, a função da tireoide. As castanhas do Pará, muitas vezes ofuscadas por opções mais populares como amêndoas ou castanhas de caju, merecem atenção especial devido ao seu perfil nutricional inigualável. Essas grandes castanhas em forma de meia-lua podem não adornar todos os pratos de petiscos, mas quando se trata de suporte à tireoide e fortalecimento do sistema imunológico, elas se destacam. Seu segredo é o selênio, um micronutriente essencial que desempenha um papel fundamental na função normal da tireoide. A tireoide, uma pequena glândula em forma de borboleta localizada no pescoço, atua como principal regulador do metabolismo, produção de energia, estabilidade do humor e inúmeros outros processos corporais. Com o envelhecimento, manter seu funcionamento ideal torna-se cada vez mais vital, e o selênio é um jogador-chave nessa missão. O selênio apoia a tireoide facilitando a produção e conversão de hormônios tireoidianos, como T3 e T4, que governam tudo, desde a eficiência com que as calorias são queimadas até o bom funcionamento do cérebro. Mesmo uma leve deficiência desse mineral pode desequilibrar o delicado balanço, desacelerando o metabolismo, esgotando a energia ou até mesmo afetando o humor e a clareza cognitiva. Além dos benefícios inegáveis para a tireoide, o selênio atua como um poderoso antioxidante, unindo-se à vitamina E e outros compostos encontrados nas castanhas do Pará para combater o estresse oxidativo e a inflamação, 2 dos principais culpados do envelhecimento e do desenvolvimento de condições crônicas como doenças cardíacas ou diabetes. Além disso, o selênio fortalece significativamente o sistema imunológico,
aumentando a capacidade do corpo de combater infecções e se recuperar de doenças de forma mais eficaz, um benefício especialmente valioso, pois a imunidade diminui naturalmente com a idade. O que torna as castanhas do Pará verdadeiramente únicas é sua extraordinária potência de selênio. Ao contrário de outras castanhas, onde um punhado generoso constitui uma porção, estas castanhas contêm tanto selênio que apenas uma ou duas, sim, apenas uma ou duas por dia, podem satisfazer completamente a necessidade diária de um adulto, aproximadamente 55 microgramas. Essa eficiência é tanto uma bênção quanto uma advertência. O consumo excessivo de castanhas do Pará pode levar a níveis tóxicos de selênio, uma condição conhecida como selenose, que pode se manifestar como unhas e cabelos quebradiços, distúrbios gastrointestinais ou, em casos graves, disfunções neurológicas. A moderação, portanto, não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade absoluta. Pense nas castanhas do Pará não como um lanche casual, mas sim como um suplemento alimentar direcionado, uma adição pequena, mas poderosa, à sua dieta. Se sua textura levemente terrosa e seca não for a sua favorita, existem maneiras inteligentes de apreciá-la sem o risco de exagerar. Tente picar finamente uma castanha do Pará e adicioná-la a uma mistura de amêndoas, nozes ou sementes de girassol para uma crocância variada. Alternativamente, misture-a em um smoothie com espinafre e banana, ou polvilhe-a sobre uma tigela de aveia ou iogurte, combinada com frutas frescas como maçãs fatiadas ou mirtilos. Essa abordagem permite que você aproveite seus benefícios de suporte à tireoide e ao sistema imunológico, enquanto controla a ingestão. As castanhas do Pará são a prova do ditado de que o bom vem em pequenas embalagens. Quando usadas com sabedoria, são uma potência nutricional para longevidade e vitalidade. Depois de explorar algumas excelentes opções de castanhas, vamos passar para uma narrativa mais cautelosa. Nem todas as castanhas são igualmente benéficas, e algumas podem exigir uma segunda olhada, especialmente para idosos que buscam otimizar sua saúde. Embora as castanhas sejam frequentemente elogiadas como superalimentos ricos em nutrientes, repletos de gorduras saudáveis, proteínas e micronutrientes vitais, certas variedades apresentam desvantagens que podem minar os objetivos de saúde. Seja pelo excesso de calorias, riscos de alergia ou aditivos ocultos, algumas castanhas são melhor consumidas com moderação ou evitadas completamente. Vamos examinar 4 tipos que podem apresentar desafios, começando com uma opção enganosamente decadente. 1. Castanhas de macadâmia, uma armadilha calórica. As castanhas de macadâmia frequentemente evocam imagens de indulgência e luxo. Pense em biscoitos de chocolate branco e macadâmia, misturas de lanche gourmet ou um punhado de castanhas amanteigadas e torradas. Sua textura rica e cremosa e doçura sutil as tornam um favorito entre os apreciadores. Mas esse luxo tem um custo, especialmente se alguém está monitorando de perto a cintura ou priorizando a saúde do coração. O principal problema com as castanhas de macadâmia é seu impressionante teor de calorias e gordura. Uma única porção, cerca de 10 a 12 castanhas, aproximadamente 28 gramas, contém mais de 200 calorias e 21 gramas de gordura, significativamente mais do que a maioria das outras castanhas. Embora grande parte dessa gordura seja monoinsaturada e saudável para o coração, a densidade em se torna alarmantemente fácil acumular calorias sem se sentir saciado. Compare isso com pistaches ou amêndoas, que oferecem um volume maior por caloria, e a diferença se torna evidente. A questão é agravada por sua natureza irresistível. Ao contrário de castanhas mais duras que exigem mastigação cuidadosa, a qualidade macia e que derrete na boca da macadâmia pode levar a comer muito mais do que o planejado. Antes que se perceba, um lanche rápido se transforma em centenas de calorias extras, sabotando os esforços de controle de peso. As preparações comerciais apenas exacerbam o problema. Macadâmias torradas com mel, salgadas ou cobertas de chocolate introduzem açúcar, sódio e gorduras saturadas, transformando uma escolha potencialmente saudável em um campo minado dietético. Para idosos que gerenciam o colesterol, a pressão arterial ou o açúcar no sangue, esses aditivos podem inclinar a balança na direção errada. Isso não significa que as macadâmias sejam totalmente proibidas. Moderação e estratégia são fundamentais. Se você as deseja, opte por variedades cruas ou torradas a seco e atenha-se a porções rigorosas, idealmente pré-medidas em pequenos sacos de lanche, em vez de punhados de um pote. Melhor ainda, incorpore-as em refeições para um prazer controlado. Pique algumas castanhas e polvilhe-as sobre uma salada de folhas verdes, adicione-as a uma tigela de quinoa e vegetais, ou misture-as em um pesto caseiro. Dessa forma, você desfruta de seu sabor único sem exagerar. Embora as castanhas de macadâmia não sejam inerentemente vilãs, sua densidade calórica
Facilidade de consumo excessivo e aditivos frequentemente não saudáveis as tornam uma castanha a ser abordada com cautela, e não com negligência despreocupada. Para aqueles que priorizam o controle de peso e a saúde cardiovascular, consumi-las como um deleite ocasional, em vez de um alimento básico, é a escolha mais sensata. 2. Amendoim, um alérgeno comum com riscos ocultos. O amendoim está presente em muitos lares e dietas em todo o mundo, valorizado por sua versatilidade e sabor terroso rico. Desde a clássica manteiga de amendoim espalhada em sanduíches até punhados salgados e torrados consumidos em jogos esportivos ou reuniões festivas, o amendoim ocupa um lugar especial como uma das castanhas mais amplamente consumidas. No entanto, apesar de sua ampla popularidade e significado cultural, o amendoim esconde uma série de armadilhas potenciais que exigem um exame mais atento. Ao contrário da crença popular, o amendoim não é uma castanha verdadeira. É uma leguminosa, pertencente à mesma família botânica de feijões, ervilhas e lentilhas. Essa distinção pode parecer trivial para o consumidor comum, mas tem implicações importantes. Por exemplo, sua classificação como leguminosa explica por que algumas pessoas com alergias a nozes podem consumir amendoim com segurança, enquanto outras experimentam reatividade cruzada severa tanto a nozes quanto a amendoim, borrando as linhas da segurança alimentar. A questão mais premente com o amendoim é sua associação com alergias, que estão entre as sensibilidades alimentares mais graves e potencialmente fatais. As alergias ao amendoim afetam milhões de pessoas em todo o mundo, e para aqueles que sofrem delas, a exposição pode desencadear anafilaxia, uma reação sistêmica rápida que pode incluir dificuldade respiratória, inchaço e uma queda perigosa na pressão arterial. Para indivíduos ou famílias que gerenciam essa condição, a vigilância é inegociável. A evitação completa de amendoim e produtos que o contenham é a única defesa confiável. Os sintomas podem surgir abruptamente e escalar rapidamente, tornando o amendoim um perigo oculto em ambientes onde há risco de contaminação cruzada, como restaurantes, padarias ou até mesmo cozinhas compartilhadas. Além de seu potencial alergênico, o amendoim esconde outra ameaça insidiosa, as aflatoxinas. Esses compostos tóxicos são produzidos por certos fungos, especificamente Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos, que prosperam em condições quentes e úmidas, circunstâncias que o amendoim pode encontrar durante o crescimento, colheita ou armazenamento. As aflatoxinas não são apenas um pequeno incômodo. São potentes carcinógenos ligados a danos hepáticos e a um risco aumentado de câncer de fígado ao longo do tempo. Na maioria dos países, os órgãos reguladores estabelecem limites rigorosos para os níveis de aflatoxinas nos alimentos para proteger os consumidores, mas o risco não é totalmente eliminado. Amendoins comprados a granel de fontes menos regulamentadas ou armazenados incorretamente por longos períodos ainda podem conter níveis elevados dessas toxinas. Esse perigo é particularmente pronunciado em regiões com supervisão inadequada ou em produtos importados de países com padrões menos rigorosos, tornando uma preocupação persistente para os amantes de amendoim. Somando-se à complexidade, muitos produtos de amendoim comercialmente disponíveis contêm aditivos não saudáveis que comprometem seu valor nutricional. Considere a manteiga de amendoim, por exemplo, um alimento básico da infância para muitos. Embora em sua forma pura possa ser uma fonte saudável de proteína e gorduras boas, uma rápida olhada nas prateleiras dos supermercados revela potes cheios de óleos hidrogenados, açúcar refinado e sódio em excesso. Esses aditivos, destinados a melhorar o sabor e a vida útil, podem contribuir para uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, ganho de peso e inflamação crônica. Da mesma forma, amendoins torrados, frequentemente comercializados como um lanche conveniente e rico em proteínas, são muitas vezes abundantemente temperados com sal excessivo, sabores artificiais ou coberturas doces, como mel ou caramelo. O que poderia ser uma escolha potencialmente nutritiva rapidamente se transforma em um deleite denso em calorias e pobre em nutrientes, apresentando um desafio oculto para manter uma dieta equilibrada. Então, como se pode desfrutar do amendoim de forma mais segura e saudável? Para aqueles que adoram seu sabor de noz e textura cremosa, a chave reside em escolhas conscientes e moderação. Opte por manteiga de amendoim natural sem adição de óleos, açúcar ou conservantes, apenas amendoim e, talvez, uma pitada de sal. O controle das porções é igualmente vital, pois o amendoim é calórico, e o consumo excessivo pode levar a um ganho de peso indesejado. O armazenamento adequado é outro passo crucial. Guarde o amendoim em um local fresco e seco, de preferência em um recipiente hermético, para minimizar o risco de crescimento de mofo e contaminação por aflatoxinas. Ao comprar a granel, adquira de fornecedores confiáveis com controle de qualidade transparente. Embora o amendoim possa se encaixar em uma dieta saudável, seus riscos alergênicos,
Vulnerabilidade à contaminação tóxica e processamento frequentemente não saudável significam que é um alimento a ser abordado com cautela, e não com negligência despreocupada. 3. Pinhões. Caros, delicados e propensos a estragar. Os pinhões ocupam um nicho luxuoso no mundo culinário, valorizados por seu sabor delicado e amanteigado e crocância sutil. Essas minúsculas sementes, colhidas dos cones de certas árvores de pinho, têm sido um alimento básico gourmet por séculos, adornando pratos da culinária mediterrânea e italiana. Seja polvilhado sobre uma salada fresca de rúcula, misturado em um pesto vibrante de manjericão ou adicionado a vegetais salteados e ervas, os pinhões conferem elegância aos pratos, combinando lindamente com queijos picantes, azeite aromático e temperos saborosos. No entanto, apesar de todo o seu apelo culinário, os pinhões apresentam uma série de desvantagens que os tornam menos práticos para o lanche diário ou como fonte de nutrientes em comparação com outras castanhas, como amêndoas, nozes ou pistaches. Um dos problemas mais significativos com os pinhões é o alto teor de óleo, o que os torna excepcionalmente perecíveis. Ao contrário de castanhas mais resistentes, como amêndoas ou castanhas de caju, que podem ser armazenadas na despensa por meses sem perder seu apelo, os pinhões são muito mais frágeis. Se armazenados incorretamente, seus abundantes óleos naturais oxidam rapidamente, levando ao ranço, um processo que os priva de seus benefícios nutricionais e deixa um sabor desagradável, rançoso ou azedo. Essa deterioração não apenas compromete seu sabor delicado, mas também pode causar um leve desconforto digestivo em algumas pessoas. Para preservar o frescor, os pinhões exigem manuseio cuidadoso. Armazene-os em um recipiente hermético na geladeira para uso a curto prazo ou no freezer por um período mais longo. A temperatura ambiente raramente é amiga dessas castanhas, especialmente em climas quentes ou úmidos, onde a deterioração é acelerada ainda mais. Ainda mais peculiar é o fenômeno conhecido como síndrome da boca de pinho, Pine Motta Syndrome, um efeito colateral curioso e irritante relatado por alguns apreciadores de pinhões. Após consumir pinhões, certas pessoas desenvolvem um sabor amargo ou metálico persistente que permanece na boca por dias ou até semanas, alterando o sabor de tudo que comem ou bebem. Embora essa condição não cause danos físicos, pode ser debilitante, transformando uma refeição agradável em uma provação sensorial prolongada. Os pesquisadores ainda não conseguem identificar sua causa exata, embora as teorias apontem para certas variedades de pinhões, especialmente as derivadas de algumas espécies de pinheiros chineses, ou para sensibilidades bioquímicas individuais. Se alguém já desfrutou de um punhado de pinhões e depois descobriu que seu café da manhã tinha gosto de cobre por vários dias, pode pensar duas vezes antes de tocá-los novamente. Em termos nutricionais, os pinhões ficam aquém de muitos de seus pares. Embora contenham gorduras monoinsaturadas saudáveis, são notavelmente mais baixos em proteínas e fibras em comparação com amêndoas, nozes ou pistaches. Uma porção típica de pinhões oferece menos saciedade, o que significa que é menos provável que satisfaçam a fome por um longo período. Este é um fator importante para quem procura lanches nutritivos para dias ativos. Eles também carecem da ampla gama de vitaminas e minerais encontrados em outras castanhas, como a vitamina E nas amêndoas ou os ácidos graxos ômega 3 nas nozes. Quando se considera seu alto preço, muitas vezes impulsionado pelo processo de colheita trabalhoso dos cones de pinho, e sua curta vida útil, os pinhões começam a parecer uma escolha menos prática para o consumo regular. Como desfrutar dos pinhões sem cair nessas armadilhas? Se seu sabor único o atrai, eles ainda podem ser um toque requintado em pratos, mas a moderação e a cautela são cruciais. Se os pinhões forem realmente necessários, é recomendável escolher variedades cruas ou torradas a seco e aderir estritamente às porções estabelecidas, idealmente pré-medidas em pequenos pacotes de lanche, em vez de consumi-los em punhados diretamente de um recipiente maior. Uma abordagem ainda mais sensata é incorporá-los em refeições preparadas para um prazer controlado. Pode-se picar algumas castanhas e polvilhá-las sobre uma salada de folhas verdes, adicioná-las a uma tigela de quinoa e vegetais, ou misturá-las em um pesto caseiro. Dessa forma, a pessoa poderá desfrutar de seu sabor único sem exagerar na quantidade. Cause danos físicos, pode ser debilitante, transformando uma refeição agradável em uma prolongada provação sensorial. Pesquisadores ainda não conseguem determinar sua causa exata, embora teorias apontem para certas variedades de pinhões, especialmente aquelas provenientes de algumas espécies de pinheiros chineses, ou para sensibilidades bioquímicas individuais. Se alguém já desfrutou de um punhado de pinhões e depois descobriu que seu café da manhã tinha gosto de cobre por vários dias, provavelmente pensará duas vezes antes de tocá-los novamente. Do ponto de vista nutricional, os pinhões ficam aquém de muitos de seus pares. Embora contenham gorduras monoinsaturadas saudáveis,
são notavelmente mais baixos em proteínas e fibras em comparação com amêndoas, nozes ou pistaches. Uma porção típica de pinhões oferece menos saciedade, o que significa que é menos provável que satisfaçam a fome por um longo período. Este é um fator importante para quem procura lanches nutritivos para dias ativos. Eles também carecem da ampla gama de vitaminas e minerais encontrados em outras castanhas, como a vitamina E nas amêndoas ou os ácidos graxos ômega 3 nas nozes. Considerando seu alto preço, frequentemente impulsionado pelo trabalhoso processo de colheita dos cones de pinho, e sua curta vida útil, os pinhões começam a parecer uma escolha menos prática para o consumo regular. Como desfrutar dos pinhões sem cair nessas armadilhas? Se seu sabor único o atrai, eles ainda podem ser um toque requintado em pratos, mas a moderação e a cautela são cruciais. Se os pinhões forem realmente necessários, é recomendável escolher variedades cruas ou torradas a seco e aderir estritamente às porções estabelecidas, idealmente pré-medidas em pequenos pacotes de lanche, em vez de consumi-los empunhados diretamente de um recipiente maior. Uma abordagem ainda mais sensata é incorporá-los em refeições preparadas para um prazer controlado. Pode-se picar algumas castanhas e polvilhá-las sobre uma salada de folhas verdes, adicioná-las a uma tigela de quinoa e vegetais, ou misturá-las em um pesto caseiro. Dessa forma, a pessoa poderá desfrutar de seu sabor único sem exagerar na quantidade. Невозможно перевести. Невозможно перевести. Невозможно перевести. Embora não cause dano físico, pode ser exaustivo, transformando uma refeição agradável em uma longa provação sensorial. Pesquisadores ainda não conseguem determinar sua causa exata, embora teorias apontem para certas variedades de pinhões, especialmente as de algumas espécies de pinheiro chineses, ou para sensibilidades bioquímicas individuais. Quem já desfrutou de um punhado de pinhões e depois descobriu que seu café da manhã tinha gosto de metal por vários dias, talvez pense duas vezes antes de tocá-los novamente. Do ponto de vista nutricional, os pinhões ficam aquém de muitos de seus pares. Embora contenham gorduras monoinsaturadas saudáveis, são notavelmente mais pobres em proteínas e fibras em comparação com amêndoas, nozes ou pistaches. Uma porção típica de pinhões proporciona menos saciedade, o que significa que é menos provável que satisfaçam a fome por um longo período. Este é um fator importante para quem busca lanches nutritivos para dias ativos. Eles também carecem da ampla gama de vitaminas e minerais encontrados em outras nozes, como a vitamina E nas amêndoas ou os ácidos graxos ômega 3 nas nozes. Considerando seu alto preço, muitas vezes devido ao trabalhoso processo de colheita dos pinheiros, e sua curta vida útil, os pinhões parecem uma escolha menos prática para consumo regular. Como desfrutar dos pinhões sem cair nessas armadilhas? Se seu sabor único o atrai, eles ainda podem ser um toque requintado em pratos, mas moderação e cautela são cruciais. Recomenda-se usar pinhões com moderação, por exemplo, uma colher de sopa salpicada em uma salada ou um pequeno punhado adicionado ao pesto, em vez de consumi-los aos punhados como um lanche. Para quem busca uma alternativa mais acessível e rica em nutrientes, vale a pena considerar a substituição dos pinhões por sementes, como as de girassol ou abóbora, ou até mesmo amêndoas. Essas opções podem imitar a textura dos pinhões, oferecendo mais proteínas, fibras e vitaminas por um preço significativamente menor. Ao comprar pinhões, adquira apenas a quantidade que será usada rapidamente e armazene-os na geladeira ou freezer para preservar o frescor. Se possível, é recomendável verificar sua origem, pois algumas fontes sugerem que nozes de espécies mediterrâneas tradicionais, como o Pinus pineia, são menos propensas a causar a síndrome da boca de pinho do que as importadas mais baratas. Em última análise, os pinhões certamente adicionam um toque refinado aos pratos, mas sua natureza perecível, valor nutricional relativamente menor, efeitos colaterais incomuns e alto preço os tornam uma noz para ser apreciada ocasionalmente, e não como um item diário da dieta. 4. Castanhas, amiláceas e com baixo teor de gordura. Quando se pensa em castanhas, a mente pode ser imediatamente transportada para cenas pitorescas de mercados festivos movimentados, onde vendedores as assam em fogo aberto, enchendo o ar com um aroma quente e convidativo. Provavelmente, imagina-se noites aconchegantes de inverno, o estalar de uma lareira e a deliciosa doçura de nozes que as castanhas trazem às tradições sazonais. As castanhas ocupam um lugar especial em muitas culturas, frequentemente celebradas em canções e receitas, de lanches assados a sopas cremosas e recheios festivos. No entanto, apesar de seu encanto e sabor característico, as castanhas são surpreendentemente diferentes da maioria das outras nozes em seu perfil nutricional. Enquanto nozes como amêndoas, nozes e pecãs são conhecidas por seu alto teor de proteínas e gorduras saudáveis para o coração, as castanhas são uma exceção.
Elas são compostas predominantemente de carboidratos, especificamente amido. Em sua composição, assemelham-se mais a cereais como o arroz ou a vegetais ricos em amido como a batata, do que aos seus parentes da família das nozes. Essa composição única lhes confere um sabor naturalmente doce e uma textura macia e farinhenta, mas também significa que elas não fornecem os mesmos benefícios ricos em proteínas ou gorduras que muitos associam às nozes. Uma das distinções mais notáveis das castanhas é seu baixo teor de gorduras saudáveis, uma característica da maioria das outras nozes. Amêndoas ou nozes, por exemplo, são ricas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, amplamente estudadas por sua capacidade de apoiar a saúde cardiovascular. Essas gorduras ajudam a reduzir a inflamação, diminuir o colesterol LDL ruim e aumentar o colesterol HDL bom, tornando-as uma excelente escolha para quem busca proteger o coração. As castanhas, por outro lado, contêm uma quantidade insignificante de gordura, menos de 2 gramas por porção de 100 gramas, em comparação com 50 a 60 gramas encontradas em muitas outras nozes. Essa falta de gordura significa que as castanhas não proporcionam a mesma sensação de saciedade que as nozes mais gordurosas, o que pode ser um benefício fundamental para o controle de peso ou lanches entre as refeições. Se o objetivo de alguém é incluir nozes na dieta especificamente por suas gorduras saudáveis para o coração ou para energia duradoura, as castanhas podem não atender a essas expectativas. Outro fator a considerar ao consumir castanhas é o seu índice glicêmico mais elevado, uma medida da rapidez com que um alimento eleva os níveis de açúcar no sangue. Como são predominantemente compostas por carboidratos, cerca de 80% de suas calorias vêm de carboidratos, elas podem causar um pico mais rápido nos níveis de açúcar no sangue em comparação com nozes ricas em proteínas e gorduras, como pistaches ou avelãs. Essa característica torna as castanhas menos adequadas para pessoas que precisam controlar cuidadosamente seus níveis de açúcar no sangue, como diabéticos, pré-diabéticos ou aqueles com resistência à insulina. Embora sua doçura natural as torne um deleite saboroso, especialmente quando assadas ou cozidas, essa doçura tem um custo para quem monitora a ingestão de carboidratos ou busca níveis de energia estáveis ao longo do dia. Em comparação, uma porção de 28 gramas de castanhas contém aproximadamente 15 gramas de carboidratos, enquanto a mesma quantidade de amêndoas contém apenas cerca de 6 gramas, sendo a maior parte fibra, não amido. Em termos de micronutrientes, as castanhas não são desprovidas de mérito. Embora não possam competir com os pesos pesados nutricionais da família das nozes, elas fornecem uma quantidade modesta de vitamina C, um benefício incomum para uma noz, bem como pequenas doses de potássio, magnésio e vitaminas do complexo B, como B6 e folato. Esses nutrientes oferecem alguns benefícios, como suporte à função imunológica e ao metabolismo energético. No entanto, em comparação com outras nozes, as castanhas ficam aquém na oferta de um perfil mineral ou antioxidante potente. As amêndoas, por exemplo, são uma potência de vitamina E, magnésio e cálcio, nutrientes cruciais para a saúde da pele, função muscular e força óssea. As nozes se destacam por seu alto teor de ácidos graxos ômega 3, que apoiam a saúde cerebral e reduzem a inflamação. As castanhas, por outro lado, contêm menos desses nutrientes essenciais e significativamente menos proteína, cerca de 1 a 2 gramas por porção de 28 gramas, em comparação com 6-7 gramas em amêndoas ou amendoins. Esse menor teor de proteína reduz ainda mais sua capacidade de saciar por um longo período, tornando-as um lanche menos adequado para a saciedade duradoura. No entanto, as castanhas não são desprovidas de apelo culinário e dietético, especialmente para quem busca qualidades específicas nos alimentos. Para pessoas em dieta sem glúten, as castanhas servem como uma alternativa naturalmente sem glúten aos grãos, oferecendo uma base amilácea que pode substituir ingredientes à base de trigo em receitas. Sua textura macia e cremosa, que lembra purê de batata quando cozida, as torna incrivelmente versáteis na cozinha. Em cozinhas europeias tradicionais, como a italiana ou a francesa, as castanhas são moídas em farinha para sobremesas, transformadas em sopas aveludadas ou assadas como um acompanhamento simples. Na culinária asiática, elas podem aparecer em pastas doces ou pratos salgados. Seu baixo teor de gordura também pode ser uma vantagem para quem está conscientemente reduzindo a ingestão de gordura na dieta, desde que se lembre da carga de carboidratos. Durante a temporada de festas, assar castanhas continua sendo um ritual querido, e seu sabor único pode realçar pratos como recheios ou combinar lindamente com vegetais de raiz. Para desfrutar de castanhas com moderação, sem sobrecarregar-se com carboidratos, um pouco de combinação estratégica pode fazer uma grande diferença. Como elas carecem de quantidades significativas de gordura e proteína,
Combiná-las com um alimento complementar pode ajudar a equilibrar seu impacto nos níveis de açúcar no sangue e torná-las parte de um lanche ou refeição mais equilibrada. Por exemplo, tente servir castanhas assadas com um pequeno pedaço de queijo, uma fatia de peito de peru magro ou um punhado de nozes mais gordurosas, como amêndoas ou nozes. Essa combinação adiciona gorduras saudáveis e proteínas, retardando a digestão e proporcionando uma liberação de energia mais uniforme. O controle das porções também é fundamental. Atenha-se a um pequeno punhado, cerca de 5 a 6 castanhas ou 28 gramas, para manter a ingestão de carboidratos sob controle. Outra dica prática é que as castanhas são mais perecíveis do que outras nozes devido ao seu maior teor de água, que é de cerca de 50% em comparação com 5 a 10% em amêndoas ou pecãs. Isso as torna propensas a mofar se não forem armazenadas adequadamente. Ao comprar castanhas frescas, guarde-as em um saco perfurado na geladeira e use-as dentro de 3 a 4 semanas. Alternativamente, opte por versões embaladas a vácuo ou enlatadas para uma vida útil mais longa, embora estas possam conter sódio ou conservantes adicionados. Em resumo, as nozes podem ser uma adição fantástica à dieta, oferecendo uma série de benefícios à saúde, dependendo da escolha feita. Por um lado, existem opções poderosas como amêndoas, nozes, pistaches e castanhas do Pará, que fornecem gorduras saudáveis, proteínas e nutrientes vitais para apoiar a saúde do coração, a função cerebral e o bem-estar geral. Por outro lado, há nozes que devem ser abordadas com cautela: macadâmias, ricas em gordura e calorias, amendoim, tecnicamente uma leguminosa com potenciais riscos alérgicos, pinhões, caros e ocasionalmente associados a distúrbios do paladar, e castanhas, amiláceas e com baixo teor de gordura. As castanhas, embora deliciosas e culturalmente significativas, exigem alguma consciência para se encaixarem em uma dieta equilibrada. As necessidades nutricionais de cada pessoa são únicas, portanto, se houver incerteza sobre como as nozes se encaixam nos objetivos de saúde individuais, seja para gerenciar uma condição ou otimizar a dieta, consultar um médico ou nutricionista registrado pode fornecer orientação personalizada. Em última análise, o segredo para colher os benefícios das nozes reside no equilíbrio, na variedade e na moderação. Seja adicionado a uma salada, consumido como lanche ou saboreado como um deleite festivo, a noz certa na quantidade certa pode ser um aliado delicioso e nutritivo.